Conforme nós orávamos e conversávamos sobre como é que seria esse tempo, Deus foi colocando no nosso coração o desejo de falarmos sobre como é que no meio de conflitos, de desafios, de sofrimento, de tribulações, e eu vou usar esses nomes todos meio como se fossem sinônimos, não são, mas, tá? Tribulação, desafio, sofrimento, conflitos, vou colocar tudo como se fosse a mesma coisa. E nós... meu irmão, obrigado. Deixa eu colocar aqui embaixo. Obrigado, viu? Como é que nós podemos encontrar Deus no meio disso? Há várias razões para nós observarmos isso. A primeira delas é o fato de que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós sabemos disso. O mundo não é do maligno. O maligno é o usurpador. O mundo pertence a Jesus. Mas lá atrás, Adão e Eva entregaram esse mundo para o maligno. Abriram mão daquilo que Deus tinha planejado, que seria que nós fôssemos os mordomos desse mundo, e o usurpador tomou esse mundo para si. Então nós sofremos as consequências desse ato até hoje, na nossa própria vida, no nosso próprio coração, e certamente nas nossas circunstâncias, nos nossos relacionamentos, nos sistemas com os quais nós andamos ao redor do mundo. Mas eu queria começar falando de esperança. E minha primeira pergunta é: o que é esperança? Qual a tua esperança? O que é que move o teu coração? Nós cantamos Maranata aqui. Certamente essa é a nossa esperança, mas eu também sei que com o tempo a gente meio que deixa isso em algum lugar distante, parece que numa caixinha assim, e no dia a dia, ao invés de nós estarmos realmente buscando essa esperança, nós nos distraímos com tantas outras coisas. De repente, minha esperança é que meu time ganhe o Campeonato Brasileiro. Ou esperança pobre essa, né? Mas tudo bem, não importa qual seu time, tá bom? De repente, a minha esperança é que eu consiga um trabalho. E para quem não tem trabalho, isso é uma esperança muito concreta, assim, muito que move o teu coração. De repente, minha esperança é que eu consiga um relacionamento duradouro. Minha esperança é que eu consiga um relacionamento. Minha esperança é que... E aí você vai colocando todas essas coisas. Esperança, alguns já disseram, que é o combustível da alma. Eu gosto dessa expressão. Quando termina a esperança, termina a vida. Não termina, mas parece que termina, né? Quando eu acho que todos nós já passamos por momentos em que nós perdemos a esperança. Talvez você esteja nesse momento agora. Não é que não tem esperança nenhuma, mas é assim, o levantar de manhã é um esforço e se animar para fazer algumas coisas é um esforço. E deixa eu dizer que isso vai afetando o nosso corpo, isso adoece a alma e aí vaza para o corpo. Então tudo é um esforço, tudo é um esforço. Eu coloquei aqui a frase de Nietzsche. Nietzsche, obviamente, era um homem sem Deus, ele é aquele que fala da morte de Deus, e ele colocou assim: a esperança é o derradeiro mal, é o pior dos males, pois prolonga o tormento. Nietzsche não tinha nenhuma esperança, tá? Então assim, é o contrário de esperança isso aqui, né? Mas repara como ele diz: gente, esperança é o que faz você sofrer, desiste, te entrega. E nós podemos falar: que absurdo! Olha, gente, por aí afora é muito frequente esse pensamento, tá? Muita gente que fala: cara, esperar para quê? Esperar para quê? Eu acho muito forte essa palavra dele, mas muito interessante. Se nós falarmos mais, então, o que é esperança? Eu fui olhar no dicionário, para ter certeza. A primeira definição é que esperança é a expectativa na aquisição de um bem que se deseja. Tenho esperança de trocar de carro. Tenho esperança de ter um carro. Tenho esperança de trocar de casa. Tenho esperança de um bem que eu quero conquistar. Isso diz o dicionário. Segunda coisa que diz
é a disposição do Espírito, eu acho que essa é mais alinhada com aquilo que nós entendemos, é uma disposição do Espírito, é um desejo, mas é mais que um desejo, é uma inclinação da alma que induz a esperar por uma coisa que há de se realizar, ou que pode se realizar ou suceder. E essa expectativa de algo que pode vir, é uma coisa que quem sabe te faz levantar de manhã e trabalhar, e estudar, e conversar, e ter um relacionamento. É o que te fez vir até aqui. Você falou, vai ter alguma coisa boa lá. No mínimo, gente boa para conversar tem. A comida também é boa. Quem sabe até o pregador não é muito chato. É uma esperança que... Segure essa esperança aí, tá? O louvor é gostoso, o local é gostoso. Há uma esperança de que Deus está presente, Ele está agindo, Ele está movendo. De certa maneira, esperança é uma rebelião contra o status quo. Esperança é dizer, não termina assim. Tem mais aqui, esse aqui não é o final. Eu gosto de uma frase de um teólogo, Sproul, que ele diz assim, quando a Bíblia fala de esperança, ela não se refere a um desejo, como a definição que eu li, por um resultado futuro que é incerto, e sim a um desejo por um resultado futuro que é totalmente certo. Gente, essa é a nossa diferença, isso é aquilo naquilo que nós nos agarramos. E nós precisamos nos agarrar nisso, especialmente num mundo sem esperança. Um mundo que constantemente nos fala do desespero, nos fala de conflitos, se você chega perto da minha idade, eu tenho 65 anos, você sabe quantas vezes já profetizaram que o mundo seria destruído? Né? Já ia acabar aqui, ia acabar ali, aquecimento global, falta de comida, falta disso, falta daquilo, guerra, e tudo isso sim, é uma possibilidade. Onde é que está a nossa esperança? Como é que eu posso... Aliás, mais do que isso, se esperança é um desejo por um resultado que é certo, como é que eu posso desenvolver esperança? Especialmente quando eu olho ao meu redor e eu vejo relacionamentos que são incertos, ou foram rompidos, ou pessoas que, quem sabe, tinham um compromisso comigo, mas na hora H saíram do compromisso, pessoas que até tentaram, mas não conseguiram. Para alguns de nós, o nosso próprio corpo, que não reage mais como reagia. Eu sempre carreguei o botijão de gás para trocar o gás em casa. Eu acho que eles estão aumentando o peso do botijão de gás. Cara, tá difícil colocar aquele negócio no ombro, viu? Eu acho que eles estão me enganando em algum lugar. Esses últimos meses, daqui a uma semana, daqui a um mês, nós vamos sair com uma viagem da chamada para Israel. E eu já fui 2 ou 3 vezes, e eu pensei assim, eu preciso melhorar, porque está difícil, né? E lá tem muita subida, muita descida, muita caminhada. Aí eu voltei para a academia. Eu tenho a bênção e o desafio de ser casado com uma maratonista. Eu brinco que a minha esperança é que como nós somos uma só carne, quem sabe ela fazendo exercício passa. Ainda não aconteceu, mas eu estou nessa esperança. Não, isso não é esperança. Isso é delírio. Tá? Não esquece. E às vezes nós vamos para a academia e faz só 3 meses que eu voltei, tá? E aí quando a gente tem que entrar em casa, eu olho aquela escadinha de 4 degraus, começo a subir, eu falo, colocaram um degrau a mais aqui. Não pode ser, está difícil de subir. Mas a pergunta, gente, falando sério, é como é que eu posso desenvolver, como é que eu posso cultivar, como é que eu posso me agarrar nessa esperança? Porque ao meu redor existem evidências de desespero, de falta de esperança. Coisas que a gente esperava que não acontecem. Sim, tem muitas coisas fantásticas e sobrenaturais e maravilhosas de Deus, mas também tem muita destruição. Destruição de relacionamentos, destruição de vidas, destruição de
Esses últimos meses, cerca de 6 meses atrás, meu irmão e eu, nós são 2 irmãos, né? Mas eu tenho 2 irmãos, somos 3. Nós tivemos que internar nossos pais numa casa para cuidar deles. Foi uma decisão muito difícil, como vocês podem imaginar, porque a tendência, não, nós vamos cuidar deles em casa. Não tem como, é impossível. Se você está passando por isso, tem uma hora que você precisa de um cuidado profissional. Graças a Deus, meus pais têm condições financeiras de pensão para ficar numa casa muito agradável. E eu passo por aquilo que vários de vocês já passaram ou estão passando, de ir visitar meu pai, e ele não me reconhece. E a cada 5 minutos ele pergunta, e o senhor quem é? Aí eu explico, e ele, tá. E 5 minutos depois, e o senhor quem é? Então imagina, todos nós já passamos por isso, não todos, vocês sabem do que eu estou falando, né? É aquele contexto de que alguém que sempre foi a sua referência, meu pai, que era comandante da Varig, era um homem sábio, um forte, um líder na igreja, hoje é uma criança, precisam trocar a fralda dele, porque não tem jeito. Então, existe algo de errado. Nós precisamos dessa esperança. Paralelamente, meu irmão perdeu a esposa agora, faz alguns meses também, uma doença degenerativa, ela veio a falecer em janeiro. E torna evidente isso, né? Eu acho que existe uma ingenuidade na nossa cabeça que vem lá da serpente. Quando a serpente falou com Eva, né, Deus falou que não pode comer desse fruto? Não pode comer desse fruto, porque ele disse que se a gente comer, a gente morrerá. E a resposta da serpente, desculpa a expressão forte, maldita, é, certamente não morrerás. Gente, nós estamos morrendo, tá? O mundo está morrendo. Nós sofremos nos nossos relacionamentos, no nosso corpo, no nosso redor, na ecologia, no mundo, a morte que nós aceitamos naquela decisão e que herdamos dessa maneira. Mas eu quero falar de esperança, não do que nos tira a esperança. Abram comigo em Romanos capítulo 5. Eu quero começar a ler versos 1 e 2, porque a minha pergunta é essa: como é que eu posso cultivar esperança? Como é que eu, como cristão, crendo no Senhor Jesus, esperando o retorno do Senhor Jesus, sabendo das promessas que estão reservadas, mas vivendo nesse mundo que está morrendo, como é que eu posso cultivar a esperança? Eu acho fascinante essa passagem que o Espírito Santo colocou no coração e pela mão de Paulo chegou até nós. Eu quero ler versos 1 e 2, Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu parar aqui, depois eu continuo lendo. Eu cresci num lar evangélico, meus pais eram líderes da igreja e até os 15 anos eu era um pagão cristianizado. Eu tinha assim um verniz de cristianismo na minha vida, mas eu era pagão. Por quê? Porque eu sabia que tinha um Deus poderoso e santo e que eu era pecador. O que é que eu fazia com essas duas coisas? Eu não fazia ideia. E eu tenho certeza que ensinaram na igreja, mas algum bloqueio, alguma cegueira espiritual me impediu de ver isso. E eu lembro quando num acampamento, finalmente Deus tirou as escamas dos meus olhos, eu aceitei a Jesus e aquilo foi uma revolução. E muitas das histórias que eu tinha ouvido começaram a encaixar no quebra-cabeça. Então é isso, é isso. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu tinha 16 anos, e eu comecei a ler o Novo Testamento, li o Novo Testamento inteiro em uma semana, e finalmente cheguei, né, nessa leitura no livro de Romanos. Empolgadíssimo, né? Acabei de ler Atos dos Apóstolos, Evangelho chegando aos confins da terra, e me sentindo parte disso tudo. Aí eu começo a ler Romanos, capítulo 1, ele diz que aqueles que rejeitaram adorar a Deus e adoraram a ídolos, Deus os entregou à impureza. Meu coração já deu uma apertadinha. Daí capítulo 2, diz que o judeu não tem esperança, porque a lei condena. Tá, eu não sou judeu. Depois o 3, diz que ninguém é justo. Também não tem esperança para mim, porque eu não sou. E aí ele vai falando, aí chega no 4, ele fala que Abraão foi justificado pela fé. Mas, gente, eu estava quase deprimido.
Quando cheguei no capítulo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção, que maravilha. Eu lembro que eu sou muito chorão, tá? Então eu comecei a chorar, minha mãe ficou preocupadíssima comigo, mas porque eu sou justificado pela fé. Não sou justificado, porque antes da minha conversão, eu tinha um comportamento relativamente moral. Sabe como é que é filho de crente, né? Não pode fazer isso, não pode falar palavrão, não pode fazer aquilo, não pode... E eu mais ou menos tentava mandar aquela caderneta espiritual. Bom, eu pequei aqui, mas eu ajudei a lavar a louça. Quem sabe dar uma descontada, né? Eu respondi mal para minha mãe, mas depois eu ajudei ela a carregar as compras para dentro de casa. Então vamos fazer uma média aqui. Mas agora a promessa de que eu tenho paz com Deus por meio da fé. A expressão paz com Deus me dá, eu não sei você, mas ainda hoje que eu estou em paz com Deus, que não há nada que eu possa fazer que vai fazer com que Ele me condene. Não porque eu seja bom, porque também não há nada que eu possa fazer que vai fazer com que Ele me ame mais. Ele já me ama infinitamente. Então, paz com Deus significa que toda condenação Ele tomou sobre si. Eu não tenho que fazer algo para conquistar a paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Eu posso me rebelar contra Ele. Infelizmente, ao longo da minha vida cristã, houve momentos que eu fiz isso. Mas eu tenho paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Mas minha pergunta continua, tá? Como é que eu cultivo essa esperança? Pensar sobre isso, refletir sobre isso, certamente mexe comigo. E eu preciso voltar a pensar nisso, momentos de louvor como o que tivemos, momentos de leitura, de reflexão. Mas aí vem o verso 2. Então, vou ler do 1 de novo, tá? Desde o começo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem, Jesus, obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Apareceu esperança aqui, ótimo. Vamos lá, vamos entender como é que é isso. Primeiro ele diz que por meio de Jesus nós temos acesso pela fé à graça. Ou seja, a graça da paz com Deus, da minha comunhão com Deus, é exclusivamente pela fé e não pelo meu bom mocismo. Mas nós somos, como seres humanos, profundamente meritocratas. A frase do aqui se faz, aqui se paga, parece que vem junto com o DNA do ser humano. Eu acho que, estou vendo o Eliseu aqui, eu falo, mas eu oro mais que o Eliseu. Ele ora meia hora, eu oro 35 minutos. Eu tenho mais acesso a Deus. Aí eu vejo o outro irmão lá, aquele irmão ainda luta com álcool. Coitado. Não tem acesso. Eu tenho tanto acesso quanto ele. Eu sou tão amado, a graça está tão disponível para mim, como aquela pessoa mais distante, a graça também está disponível para ele. Contanto que pela fé ele acesse essa graça. Tem gente que não acessa. E eu vou dizer uma coisa, tem gente muito moral, com uma vida que constrangeria a maioria de nós em termos de moralidade, e que não acessa a graça. E que acha que um dia vai chegar no julgamento e falar, olha o que eu fiz. Eu tremo de pensar por essa pessoa. Que Deus vai falar, pois é, tuas obras de justiça para mim são panos de imundície. Desculpa, somos todos maduros aqui. A expressão pano de imundície refere-se a como a mulher judia usava durante o período de menstruação. Então, pano de imundície é aquilo. Então, olha a minha lista aqui, olha o que eu fiz. Eu ajudei, eu fiz, eu aconteci. Deus falou, joga fora, o que eu quero com isso? Por isso nós temos que permanecer firmes na graça. Mas aí a última frase, ela complica, porque ela fala, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu não sei você, eu tenho, ao longo crescendo, a ideia de que alguém se gloriar é pecado. Se gloriar dá a impressão que ele fala, olha quem eu sou, percebeu? Eu sou o cara, eu sou o gás da coca, eu sou o último biscoito do pacote.
eu sou especial. Para mim isso é se gloriar, assim, popularmente. E eu estou olhando aqui, e Paulo, o Espírito inspirando, tocando o coração de Paulo, fala de se gloriar na esperança da glória. Obrigado. Olha só, tá bem aqui. Sede eu não vou passar. Obrigado, queridos, obrigado. Mas eu me gloriar na esperança da glória, eu fico assim, o que significa isso? Deixa eu trazer à tona aqui um entendimento que o Senhor me deu, que eu acho que me ajuda a entender o que significa se gloriar. Eu não sei, todos nós, eu acredito nisso mesmo, todos nós temos alguma coisa que a gente faz bem, não tem? Alguma coisa. Eu gosto de mexer com madeira. Não sou um construtor, não, mas eu faço pequenos enfeites, eu faço coisas que a minha esposa gosta, e se ela gosta, eu estou feliz, é o que basta. E às vezes eu faço uma peça, levo para casa, ela, que lindo. Eu falo, pois é, mas tem uma coisinha, sabe quando você faz, você fala, dava para dar uma melhoradinha, né? Ela fala, mas tá não. E aí aquilo enche meu coração. Eu acho que esse é o sentido de uma glória que é legítima. Quando eu faço uma peça, eu fiz recentemente uma peça assim, com o tema da paz, com um sepulcro aberto, com uma cruz em cima. Eu sei que não é perfeito. Eu sei que um carpinteiro, um marceneiro especialista diria, não, você usou aqui uma tupia numa velocidade X que queimou a ponta, podia fazer... É possível que pudesse ficar melhor, tenho certeza que é. Mas sabe, olha que bacana, eu fiz. E ficou legal, eu estou feliz. O gloriar-se aqui não é você dizer eu sou o melhor do mundo. Mas, de certa maneira, é como um reflexo do nosso Deus Criador. Porque nós, a criação é a glória de Deus. No sentido dele, ele nos fez e falou, que bom. Ele sabia quem nós éramos. Ele ainda sabe quem nós somos. Mas ele fala, que bom. Então, eu, como filho do Pai, imito meu Pai, criando pequenas coisas. Nós vamos ter o show de talentos hoje à tarde ou amanhã à tarde? A gente pode se gloriar nos talentos também. Eu não vou cantar, porque senão não seria uma glória, seria outra coisa aqui. Mas o que importa é assim, ele está dizendo que a gente pode se gloriar na esperança da glória, a gente pode se alegrar, a gente pode se confortar, a gente pode se realizar na esperança da glória. Mas isso não faz muito sentido para mim ainda, tá? Então ele fala que nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso à graça. Eu vou, só para facilitar nosso entendimento, colocar a frase aqui, que para desenvolver a esperança, eu vou me alegrar na esperança da glória. Então ele está me dizendo que eu me alegro na esperança de alguma coisa que ainda vai vir. E essa glória tem pelo menos dois sentidos. O primeiro deles é a própria presença de Deus. João 17,3 diz que a vida eterna é conhecer o Pai e o Filho. Às vezes a gente fala muito que eu vou andar em ruas de ouro, e vai ser uma cidade maravilhosa, e eu acho que vai ser fantástico, tá? E acho que é mesmo rua de ouro mesmo. Sinceramente, a rua de ouro não faz muita diferença para mim, tá? Porque eu estou pisando aqui, é de madeirinha e está igual. Agora, a presença de Deus... Eu posso me realizar, eu posso ter conforto, eu posso me alegrar na esperança que um dia eu vou conhecê-lo como hoje eu sou conhecido. Ele me conhece mais do que eu me conheço. Mas a promessa é que um dia eu vou olhar para ele e falar, comecei a conhecer. E sinceramente eu não acredito que chegando no céu a gente vai conhecer a Deus completamente. Porque Ele é infinito. E mesmo no céu, nós seremos finitos, né? Seremos glorificados, mas eu acho que nós vamos ter a eternidade para conhecer mais de Deus, e mais de Deus, e mais de Deus. E como Ele é infinito, nós nunca vamos chegar no final, mas não tem importância, vão estar bem ocupados, tá? Então não te preocupa que você não vai ficar tocando harpa sentado na nuvem, não. Você vai ter é muito melhor que isso. Mas há uma outra esperança, um outro aspecto da glória, que é a nossa própria glorificação.
Eu não sei você, mas às vezes eu fico cansado de mim mesmo. Você não fica, não? Gente, que coisa. Eu tenho 65 anos, eu caminho com Jesus há 50 anos, e tem coisa que eu achei que eu já teria superado a essa altura. E eu, de vez em quando, me vejo de novo, eu falo, Daniel, de novo, não. Jesus já te ensinou isso, tu já entregou para Ele, e eu estou ali de novo. Um dia, eu vou estar livre da presença do pecado. Na salvação, nós somos libertos da condenação do pecado. Na nossa caminhada com Jesus, na santificação, a gente vai se libertando do poder do pecado, que ainda nos agarra, porque a gente deixa agarrar, tá? Quando a gente chegar no céu, nós seremos libertos da presença do pecado. Eu me emociono com isso, porque já pensou? Que coisa boa! Os meus medos, a minha mesquinhez, as minhas inseguranças, tudo tirado. Como é que eu desenvolvo essa esperança, gente? Vamos ler um pouco mais, versos 3 e 4. Então ele fala, nós vamos nos gloriar nessa esperança. Tá, como é que eu desenvolvo essa esperança? Verso 3. Não só isso, mas também nos gloriamos, ou seja, nos alegramos nas tribulações. Aí já começa a ficar complicado, né? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Opa, chegamos lá. Há uma sequência aqui, no final a gente chega em esperança. Mas o que ele diz é ousado, nós nos gloriamos, eu vou usar o termo nos alegramos, entendendo que é mais do que isso, mas tá, para a gente compreender. Nós nos alegramos na tribulação. Quem se alegra em tribulação é masoquista. Ai, que legal, estou com a perna doendo. Muitos anos atrás, eu joguei um esporte doido, que chama rugby. E eu me achava muito forte. E eu gosto até hoje do esporte. Aí quebrei minha perna em 3 lugares e destruí meu joelho. Até hoje, dias como esse, assim, agora saiu um solzinho, está melhor. Mas dias úmidos e frios, o meu joelho lembra, você jogou rugby. Eu falei assim, joguei rugby, é verdade. Não tem alegria nenhuma nisso, nenhuma. Tá? Mas ele diz que a gente se alegra na tribulação e a minha tendência primeiro é dizer, tá, eu me alegro apesar do sofrimento. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que eu me alegro na tribulação, por causa da tribulação. E eu posso aqui desenvolver uma série de teorias, mas eu não sei você, esse negócio de se alegrar por causa da tribulação não é natural para mim, mas eu acho que pode ser sobrenatural, e para mim aqui está um dos segredos. Nós nos alegramos por causa da tribulação. Isso não significa o que alguns chamam de estoicismo. Estoicismo, uma simplificação grosseira, tá? Mas o estoicismo é aquela filosofia de que eu aguento. Pode mandar vir que eu... É o cara que está 0 grau do lado de fora, eu saio de camiseta regata. Vou dormir na geada e acordar suado. Esse é o gaúcho bagual. Esse não tem, pode mandar que eu enfrento. Existe toda uma filosofia que a gente chama de estoicismo, que é aquela que a dor e o sofrimento não me atingem. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que sim, sofrimento atinge. Mas também não é alienação. Não sei quantos de vocês leram, isso era um clássico anos atrás. E eu gosto tanto de ler que eu li até isso. Peguei da minha prima e li o livro da Poliana. Alguém leu Poliana aqui, não? O Jogo do Contente. Eram só meninas que liam, mas como eu gostava muito de ler, eu peguei e li tudo. Eu lia tudo. Esse eu não cheguei. Não cheguei no nível hard. Fiquei aqui no nível básico só. E Poliana fazia um jogo do contente. Nas piores situações, ela falava, sempre tem uma razão para ficar contente, então eu vou sempre descobrir uma situação. Não é isso que ele está falando. Não é assim, apesar do sofrimento, achei um raio do sol que ilumina, que é tão bonito. Tudo bem, eu acho que sim, no meio do sofrimento tem coisas boas. Sim, nós precisamos aprender a ser um pouco mais resilientes. E aqui,
Acho que eu me arrisco a não ofender ninguém. Vamos ver. Eu e muitos de nós aqui somos de uma geração que a gente chama do Baby Boomer. O Baby Boomer, ele é criado, nós fomos criados numa cultura que, se fica difícil, tu cerra os dentes e fala, tem que fazer, vamos fazer. Hoje nós temos gerações que, se fica difícil, ele para, ele vai embora, ele abandona, está ficando, não, assim não, assim não. Vamos deixar bem claro uma coisa. Não quer dizer que Baby Boomer é melhor. Apesar de nós sermos mais resilientes e enfrentar mais coisas, a nossa geração também é a geração da Ku Klux Klan. A nossa geração que acredita em compromisso e força é a geração do racismo. Então, não vou entrar nesse assunto, mas só para dizer, a gente vê diferenças geracionais muito fortes. Muito cuidado para a gente não olhar para as próximas gerações. Vocês não aguentam nada, vocês são uns frouxos, vocês, a primeira coisa, estão derretendo. Talvez, mas eles têm algumas vantagens sobre nós. Um exemplo clássico disso é como eles, como cristãos, são capazes de acolher pessoas que lutam com a homossexualidade. A minha primeira reação eu preciso pedir que o Espírito me transforme, me toque, para que eu possa acolher. Para essas novas gerações, não é que eles aprovam, tá? Mas eles têm muito mais facilidade de lidar com o diferente do que nós. Mas, de novo, não é esse o meu ponto principal aqui. O que eu quero dizer é que o que o Espírito está nos dizendo é que nós nos alegramos não só na tribulação, não só apesar da tribulação, mas por causa da tribulação. E esse mistério é o que eu acho que me faz, acho que revela aquilo que Paulo falou depois, que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Seja passando fome, seja tendo fartura. Eu gosto muito de fazer gráficos, tá? Vamos ver se isso aqui ajuda vocês, me ajudou a compreender o que ele estava dizendo aqui. Como é que o não cristão encara o sofrimento, ou a tribulação, ou o problema? Ele começa com pouca esperança, ele está ali, né, lutando. Aí aparece uma tribulação. Qual que é a reação dele em geral? Eu evito. E no final, quem sabe, eu tenho um pouco mais de esperança, consegui evitar. Ou então, ele tem que enfrentar, e se ele enfrenta, ele tem ainda menos esperança. Por que eu digo isso? Uma das coisas que Deus me concedeu como experiência, foi muito marcante para mim, foi trabalhar, quando jovem, com a PAI. A PAI é aquela oficina protegida para pessoas que são desafiadas cognitivamente, né? E eu trabalhava meio período ali e ajudava na oficina, ensinando várias pessoas com dificuldade enorme de compreensão, como é que elas podiam fazer trabalhos muito simples. Tarefas que eu diria para vocês, faz isso aí, virava as costas e ia embora. Eu gastava 3, 4 horas com uma pessoa para ela fazer aquela tarefa super simples. Mas uma das coisas que eu reparava, conforme eu fui conhecendo mais, é que dos vários casais, dos vários pais que tinham filhos excepcionais, que era o nome que se usava, cerca de 90% deles se separavam. E, em geral, era o homem que caía fora, claro. Então, veja bem, se eu não tenho a Cristo, eu vejo um problema, eu vou evitar o problema. Não importa o que eu tenha que fazer. Se eu tenho que deixar minha esposa, eu deixo a minha esposa. Se eu tenho que largar meu filho, eu largo meu filho. Se eu tenho que trair, eu traio. Porque eu não quero problema, é problema. Eu não quero que é problema. Então, isso aqui é o aplicativo, a programação básica do nosso computador. O Espírito vem e transforma, mas se você não prestar atenção, a gente volta para cá. Então, enfrentar problema é uma coisa que eu não quero. Eu quero fugir de problema. Como é que é o processo na vida do cristão? Como é que Deus trabalha isso? Então, eu tenho pouca esperança. E eu penso assim, já sei. Eu aprendi quando pequenininho que leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Lembra daquela musiquinha?
leia a Bíblia e faça... Já sei, tenho pouca esperança, eu vou orar e vou ter muita esperança. Não é legal? Não é assim. Não é assim. É bem mais complicado. E aqui o versículo nos diz, o versículo 3 e 4 diz isso, nós nos alegramos, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Como é que funciona então? Eu começo com pouca esperança. Senhor, está tão pesado os conflitos ao meu redor. Então eu vou orar. Sim, por favor, ore. Não estou de jeito nenhum dizendo que não é para orar. Você ora e você começa a orar, o que acontece? Deus manda uma tribulação. Não é Deus. Acho que você não entendeu direito. Eu estou pedindo esperança. E Deus, de repente, fala, querido, você fala, então eu não vou orar. Ele vai mandar tribulação também, porque Ele te ama. Ele quer que você cresça. E ele vai te levar ao crescimento. O compromisso dele é radical contigo. Uma das alegrias de termos netos, e todos vocês que já lidaram com crianças pequenas sabem isso, é que eles têm toda uma fase de aprendizagem. O nosso pequeno agora, o mais novinho, o Klaus, ele está naquela fase de aprender a rolar. Você põe ele de bruço, porque ele precisa fazer todo o fortalecimento daquela história toda, e ele vira de barriga para cima. Só que ele virava de barriga para cima e não conseguia desvirar. E aí ele começava a chorar. E a tendência do vô bobo qual que é? Espera aí que eu viro, querido. A minha esposa falou, não vira não, deixa. Mas olha, é impressionante como Deus faz. Deu uma semana, ele aprendeu a virar e desvirar. Só que agora ele vira para fora do tapete. Bom, isso é outro problema, tá? E vai aprender também. Tribulação. Então, eu oro e Deus me manda a tribulação. Ou Deus permite a tribulação. E algumas terríveis. Algumas terríveis. O pastor da nossa igreja, o Samuel Datti, tem bastante novo, deve ter 33, 34 anos. E no último ano ele tem lutado com um câncer no rim da sua filhinha de 3 anos. Eles tiraram o tumor agora, faz 2 ou 3 meses atrás. Ela ainda está fazendo tratamento de radioterapia, fez 5 meses de quimioterapia, agora está fazendo radioterapia. Que coisa! Mas aí a palavra fala, aí você fala, Senhor, eu me alegro na tribulação. Eu me alegro nessas condições que o Senhor me deu. Porque o Senhor me colocou aqui, não porque o Senhor estava cochilando. O Senhor não dormiu, não olhou para o lado, não esqueceu de mim. Não é que eu orei pouco. Eu acho que eu preciso orar mais. Porque essa é a reação, não é? Você tem um problema, você fala, o que será que eu fiz? Será que eu não dei oferta? Será que eu não pedi perdão por algum pecado? Será que eu não orei o suficiente? E tudo isso são perguntas legítimas, tá? Mas não no sentido de evitar a tribulação. Mas quando você fala, não, Senhor, eu me alegro na tribulação, porque isso aqui é o Senhor me treinando para a guerra. É o Senhor me preparando, é o Senhor moldando o meu coração. Por isso, eu vou perseverar. Eu estou lendo o versículo 4 aqui. Tribulação produz perseverança. Esse é o finalzinho do 3. A perseverança produz um caráter experimentado, provado e aprovado. Eu não sei como é que é na sua vida, mas tendo andado com Jesus 50 anos, eu sei que o Senhor sempre provê para as minhas necessidades. Sempre. Aí agora eu tenho vivido de ofertas, desde que eu deixei o pastorado lá na Conde, para me dedicar a um outro ministério. E aí tem meses que eu começo a olhar a conta, ela está zerada, e as contas continuam acumulando. O que acontece com o meu coração? Eu fico ansioso. O que eu vou fazer, Senhor? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu imagino Deus lá em cima, Daniel, 50 anos que tu anda comigo, tu ainda não aprendeu. Mas quando pela tribulação eu persevero e falo, Senhor, é o Senhor que está me dando isso aqui, eu quero caminhar nesse sentido, meu caráter vai ficando experimentado.
Aí quando vem de novo, não é que eu não tenho ansiedade, tá? Porque é natural ter, mas eu levo para o Senhor e falo, Senhor, não sei o que está acontecendo, não sei de onde o Senhor vai prover, mas o que vai acontecer? Com caráter experimentado, eu tenho mais esperança. Quando vier de novo, eu falo, opa, tu não vai me pegar tão fácil. E aí como é que acontece? Deus manda mais tribulação, você continua perseverando, seu caráter é mais aprovado, você tem mais esperança. Como é que eu cultivo esperança, gente? Eu cultivo esperança na hora da tribulação, e não precisa procurar a tribulação, tá? Não te preocupa, Deus vai. Tá cercado, tem para todo lado. Na hora da tribulação, tu vira para Deus e fala, Senhor, eu não gosto. Porque gostar de tribulação é coisa de doido, tá? O exemplo que eu dou da minha esposa sempre, ela, como eu falei, ela é maratonista, né? E esse último ano ela até está lutando, voltando de uma lesão, não vai poder correr a maratona agora, mas ela comenta comigo que quando ela sai para fazer corridas de treinamento em que ela corre 30 quilômetros, 30 quilômetros para mim tem que ter um carro junto, assim, eu dentro do carro, não junto, dentro do carro. Mas se você vai correr uma corrida de 42 quilômetros, que é maratona, você tem que fazer treinos de 30. E ela fala assim, eu volto, meus pés estão doendo. Tenho tênis certo, tudo, né? Eu volto exausta, eu volto. E ela fala, você gosta de correr? Assim, ela falou, eu amo o resultado. Na hora que eu estou correndo, meu pé está doendo, é claro que eu não quero. Ninguém gosta. Mas se eu não aprender a correr os 30 quilômetros, eu não vou correr os 42. Se a gente não consegue confiar no Senhor nas pequenas tribulações, como é que nós vamos enfrentar as grandes tribulações? Como é que nós vamos espelhar para esse mundo esperança quando as coisas vão de mal a pior? E desculpa dizer, eu não sei como é que é a tua posição com respeito à escatologia, mas as coisas vão ficar piores. Eu vou lutar de tudo para que não fique pior. E para atrasar a piora. Mas que vai ficar pior, vai ficar pior. Em todos os sentidos. E eu não vou nem entrar em muitos detalhes, só mencionar um. No Canadá, agora, fazem cerca de um mês atrás, num hospital chamado Coração de Maria, eu achei muito irônico isso, eles fizeram um aborto, porque é permitido, né? Porque a mãe declarou que o nascimento da criança ia gerar um trauma emocional nela. A criança tinha 38 semanas de gestação. Gente, é só tirar. E desculpa ser cruel, eu não quero magoá-los, mas eles deram uma injeção letal na criança para que ela não chorasse no nascimento. Isso legal, assim, assinado num hospital chamado Coração de Maria, ainda para... Você fala, isso é um absurdo. Claro que é um absurdo. Não é comum. Eu espero que não seja. Mas, gente, nós estamos caminhando por aí, tá? Então, se eu não suporto uma fofoca na igreja, se eu fico magoado, saio da igreja, não vou mais, esse bando de cristão hipócrita, e sim, nós volta e meia caímos na hipocrisia, né? Se eu não suporto uma fofoca, ou um desprezo, ou uma rejeição, como é que eu vou manifestar esperança num mundo que está indo nessa loucura toda? Eu vou me desestruturar. E olha, tem coisa que é para se desestruturar mesmo, a não ser pela presença de Deus. Como é que Deus faz isso? Eu tenho que aproveitar as lições que Deus me dá. Eu tenho que aproveitar os treinos. Ninguém começa a correr a maratona correndo treinos de 30 quilômetros. Você faz um esforço e corre 2. Depois você fica mais valente, corre 5. Agora, se com 5 quilômetros eu estou quebrado, no dia da maratona, eu não vou sair do lugar. E deixa eu dizer mais uma coisa. Eu acho que é uma tendência muito natural, é aquele desenho que eu fiz, pouca esperança, aparece o problema, eu dou a volta no problema. Se eu fujo dos problemas que Deus me traz, eu imagino Deus lá no céu olhando e falando, vai fugir. Importância não, eu te espero na esquina. Lembra disso quando a gente era criança? Eu te pego na esquina.
Aí você foge, vai conseguir fugir do problema. Aí você chega lá, aparece de novo o problema. O que é isso? É Deus falando, estava te esperando. Aí, ó. Não passou na primeira prova? Tem outra para você? Não tem problema. Porque o problema não é a prova. Sim, a prova é um problema, mas a aprovação, o sofrimento. É a ação de Deus de transformar e tocar nosso coração. E tanto quanto eu confio nele, eu me alegro na prova, eu dependo dele, é tanto quanto do seu Espírito ele derrama sobre mim com a sua graça para me capacitar para enfrentar a prova. Eu costumo dizer que não adianta fugir do problema porque você se leva consigo. Se você muda de país, porque é aqui, ó, eu estou me levando comigo. E a agenda de Deus continua igual. Às vezes ele piora, fala, tá bom, não passou na primeira prova, a segunda é mais difícil. Para a gente poder chegar aqui ao final, deixa eu convidar você a ir comigo até o capítulo 8 de Romanos. Eu quero ler os versos 17 e verso 18, para a gente poder fechar esse momento. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Cláudia e Alfredo, depois eu posso passar isso aqui para vocês, e vocês podem disponibilizar, tá? Porque... Isso, se vocês verem como é que vocês fazem, eu passo em PDF, porque aí não muda todo o negócio, aí vocês fiquem à vontade para copiar, tá? Romanos 8,17, a gente diz assim, a gente lê assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Gente, a herança já é nossa. Tem que ler tudo, tá? Mas a herança é nossa. Gente, olha que coisa mais, que promessa incrível. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Cristo é o nosso irmão mais velho, o unigênito. Eu sou adotivo. Aliás, todos nós que aceitamos a Jesus somos irmãos adotivos e nós temos um irmão mais velho. O que me leva a pensar muito naquela parábola do filho pródigo, do irmão mais velho que recusou o outro que chegou. E, em parte, vou tomar um tempinho mais só para explicar isso, porque é uma coisa que toca muito meu coração. O irmão mais velho ficou revoltado, porque o irmão mais novo, que era um perdulário, pilantra, vagabundo, preguiçoso, torrou o dinheiro do pai com prostitutas, que diz o texto, tá? Aí ele chega e o pai vai lá e sacrifica um novilho cevado para ele. Agora, pensa comigo, o pai dividiu a herança, deu a parte do filho mais novo. O que ele tinha era de quem? O que ficou era de quem? Era do mais velho. De quem que era o novilho cevado? Era do mais velho. Quer dizer, não era do mais velho, mas era a herança do mais velho. Aí vem esse pilantrinho aqui e vai comer o meu novilho cevado. Então aí o irmão mais velho fica bravo, e eu entendo ele ficar bravo. Nós temos um irmão mais velho que não só deu o novilho cevado, ele se deu para que nós pudéssemos ser acolhidos pelo Pai. Pensa comigo, nós somos co-herdeiros com Cristo. A herança já é nossa. Cristo é o nosso modelo, Cristo é o nosso irmão. Mas há uma característica, que é, para ser co-herdeiro com Ele, nós já somos, eu tenho que participar do seu sofrimento. Porque Ele é um modelo de sacrifício também, modelo de compromisso, modelo de dedicação ao Pai. Na parábola dos 2 filhos, lá do filho pródigo, o filho mais velho também não tinha uma relação com o pai, porque ele fala, eu trabalhei para ti como um escravo. Eu imagino o pai falando, nunca te pedi para ser meu escravo, tu é meu filho. Não, mas eu trabalhei que nem um escravo. Nós participamos dos sofrimentos para participar da glória. Não tem outro jeito, queridos. Não tem outro jeito. Eu não de modo nenhum estou dizendo, ai que gostoso sofrer. Nem estou dizendo que você deve enfrentar todos os sofrimentos de graça.
Mas aqueles sofrimentos que Deus trouxer na sua direção, aceita. E diz assim: Senhor, eu não sei porquê. Senhor, eu não estou gostando. Senhor, eu não queria que fosse assim. Não era para ser assim. Mas eu sei que o Senhor está me formatando, que o Senhor está me formando, que o Senhor está me treinando para ter mais e mais e mais esperança em Ti. Romanos 8,18, Paulo nos diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu não vou olhar cada uma das passagens, porque isso tomaria bastante tempo, mas a nossa condição presente é aquela que Jesus nos diz: no mundo tereis aflições. É isso que nós estamos passando. Em nenhum momento a Bíblia promete: aceita Jesus e os seus problemas acabaram. Não, porque o modelo de Jesus é do servo sofredor. Sim, ele virá como conquistador vitorioso, por isso que nós gritamos e clamamos Maranata, que aí nós vamos estar com ele também na vitória. Mas no momento, nós estamos num mundo caído e a nossa condição presente, e Paulo fala de uma maneira: os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com aquilo que nos está reservado, com o futuro. Deixa eu ler essa passagem, que eu acho que ela traz consolo para todos nós. Todo o capítulo 21, mas eu vou ler só até o verso 4. João tem essa visão abençoada e diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha agora: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aqueles que, como eu, são chorões, decoram isso. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, quando Paulo diz os sofrimentos que nós estamos enfrentando agora, e Paulo estava sofrendo bastante, não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada, pois nós somos coparticipantes da glória, e aquilo que ele promete para nós é infinitamente mais. Queridos, a minha palavra para vocês, para a gente encerrar aqui, é uma palavra de alguém que enfrenta sofrimentos e tribulações. A gente às vezes acha que o nosso é pior que o dos outros. Não sei, eu não estou convencido. Eu vejo pessoas que parecem que para mim sofrem muito mais que eu. Mas para outros talvez achem que o meu sofrimento é muito difícil, não sei. Mas eu acho que Deus nos dá a graça para suportar esses sofrimentos todos. Tem situações que eu não entendo, tem situações que eu não sei porque que Deus permite tanto sofrimento para algumas pessoas. E há muito tempo eu já decidi que as coisas que eu não entendo eu tenho que deixar nas mãos de Deus. O fato de eu não entender só quer dizer que a minha cabecinha não chega até lá. Mas eu continuo crendo na palavra, eu continuo crendo que Ele tem a resposta para mim. Mas como alguém que enfrenta sofrimentos, procura se alegrar na tribulação como um treinamento que Deus está me dando, procura ser perseverante, procura ter seu caráter aprovado, porque eu quero completar o ciclo e crescer na esperança. Porque a esperança é o alimento da alma. Eu, de novo, não sei o sofrimento que você tem passado. Nós vamos falar mais disso nos próximos dias, nas próximas mensagens. Mas eu sei que o nosso sofrimento atual não é comparado com a glória que em nós será revelada. Baixe sua cabeça, ora comigo.
Senhor nosso Deus, nós nos alegramos, em primeiro lugar em Ti, Pai. O fato de o Senhor nos amar e nos alcançar e pela Sua graça nos resgatar do nosso próprio pecado é maravilhoso. Pai, eu sei que na nossa mente nós preferimos não sofrer. Mas eu entendo, Pai, que esse sofrimento me prepara, me treina e me faz manter meus olhos em Ti. Porque a verdade, Senhor, é que se não há nenhum sofrimento, volta e meia eu começo a achar que eu tenho o direito de viver só na alegria, só no conforto, eu praticamente me esqueço de Ti. Então, eu preciso desse quebrantamento para me continuar agarradinho em Ti. Mas eu oro por cada um dos meus queridos aqui, Pai. Eu tenho certeza que no nosso meio existem pessoas com histórias muito tristes e muito trágicas. E eu peço que de um modo especial Teu Espírito Santo esteja consolando esses corações. Esteja trazendo assim um doce bálsamo do Espírito sobre a vida de cada um. Esteja ministrando aqui entre nós, Pai, para nos transformar e nos consolar e nos fortalecer. Eu peço que desde já o Senhor enxugue lágrimas, Pai. O Senhor dê um abraço que só o Senhor pode dar. O Senhor faça verdadeiras as promessas que hoje nós não vemos. A própria característica do nosso grupo aqui são de pessoas que se dizem sós. Não necessariamente solitárias, mas sós em termos de uma parceria, de um casamento, de uma união, que eu sei que é um anseio de todos nós, Pai. Derrama a Tua graça, Senhor, derrama a Tua graça ao Espírito Santo, ministra, derrama o Teu bálsamo sobre esses corações, e que nós possamos, como Paulo afirma, nos alegrarmos na tribulação, para crescermos nessa esperança que o Senhor promete. Usa-nos, Pai, no meio disso tudo para a Tua glória, pois é em Ti que nós encontramos a nossa alegria, a nossa satisfação. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Obrigado, queridos.